E aí, meus caros tricolores, como estão vocês? Tudo bem com vocês, caras? Meus amigos, mais uma vitória, né? Lógico, mais uma vitória quando eu digo isso é no Brasileirão, né? Porque nós somos eliminados na Copa do Brasil. Inclusive, foi concretizado aquilo, né? Flamengo, São Paulo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil. Imagina agora o foco que esses times vão colocar na Libertadores, meus amigos. Bom, vamos falar do jogo de hoje, 2-0. Um jogo que eu fiquei tenso até sair o segundo gol, porque parecia que, pô, a gente tava tomando uma no segundo tempo, né? Mais no final do primeiro tempo e uma boa parte do segundo tempo, o Vitória pressionou mais do que o São Paulo. Não foi aquele jogo de supremacia, não, mas pressionou. Quando eu digo pressão, não significa chutes a gol, riscos altos, não. Tô dizendo pressão, ou seja, a bola estava mais no campo de defesa do São Paulo. O São Paulo estava saindo mais rápido no ataque, mas perdia mais rápido a bola também. Mas jogou bem, né? Jogou bem. A única coisa que eu acho é que teve uma parte no jogo que o São Paulo tava mais aproximando, né? Como eu sempre digo, o São Paulo joga melhor quando tem aproximação. E teve uma hora que espaçou um pouco. E essa hora que espaçou um pouco, não sei se foi coincidência, mas foi a mesma hora que a gente começou a perder bola, muita bola pros caras, né? Mas não foi um jogo de nossa, não sei o que. É que teve uma hora no jogo que parecia que mais que sair o gol milagroso dos caras do que mais um nosso. E eu volto a falar uma coisa que agora, gente, quanto mais jogo passa, mais feio fica, que é o André Silva não pode ser titular. Ele não pode ser titular. Esse time não pode ter ele como titular. Ele é um jogador a menos. Teve uma hora que ele tava o São Paulo atacando para a esquerda da televisão, né? Teve uma hora que ele tava aqui embaixo, né? Na esquerda do campo, pegou uma bola que ele saiu correndo. Na hora que ele saiu correndo, eu falei assim: ele vai perder. E aí chegou dois caras e ele perdeu a bola. E reclamou que foi falta. Não foi falta. Ele é ruim. Ele é ruim, gente. Eu digo que se ele não estiver. É o que eu falo com o Lucas agora, que o Lucas voltou. E não dá pra falar se o Lucas jogou bem ou mal esse jogo, porque o Lucas tá completamente fora de ritmo. Mas ele, fora de ritmo, é 300 vezes melhor do que o André Silva. Mas eu acho que o Lucas não pode jogar de atacante. Ele não pode jogar de costas. O Lucas não pode jogar de costas. Ele tem que jogar realmente no meio, né? Ele tem que jogar realmente no meio. Por quê? Para ele receber essa bola perto ali da intermediária, né? Perto do meio campo e conseguir fazer uma jogada de velocidade. Uma tabela. Tipo, sair, fintar sair correndo, fazer uma tabela com alguém. Essa é a jogada do Lucas. Então, ele jogar com o Luciano lá na frente, eu não acho proveitoso. Eu acho que vai ser a mesma coisa que a gente falava do Luciano de 10. O Lucas não pode jogar de atacante, de jogar lá na frente. Não pode, porque vai ser ruim pra ele. Vai ser ruim pra ele. Mas ele é melhor do que o André Silva. Não tem como, o André Silva, ele realmente não dá mais. Não dá mais. Ele começou o ano muito bem. Tanto é que a cada um jogo ele fazia alguma coisa. Então era um jogo sem fazer nada, o outro jogo ele fazia um gol, ele fazia uma assistência, ou ele fazia um gol e uma assistência. A cada um jogo que ele não fazia nada, o outro jogo ele fazia alguma coisa. Era a média dele. E essa média foi diminuindo, só que exponencialmente.
passou para 2 jogos, depois para 3 jogos e depois não acontece, não acontece, é raro ele fazer um gol, é raro ele fazer uma assistência, é raro, é raro. Então eu não acho, tanto é que eu acho que a última coisa que ele fez de gol, eu posso estar enganado, mas foi aquela assistência pro Luciano. Não lembro se foi a última coisa dele, mas eu acho que foi. E faz tempo, cara. Então eu vou ser muito sincero. Eu não, não consigo entender o Crespo botar ele de titular em vários jogos. Não consigo entender. Não consigo entender. E o Crespo também, ele fala algumas coisas e não se cumpre. Por exemplo, volto a falar, por mais que o Lucas Ferreira agora esteja nesse bambolê de para onde ele vai, muitos já estão falando que é porque o Crespo não gosta dele. Nem deu tempo pro Crespo gostar ou não gostar. E outra, todo mundo tava vendo que antes dele, acho que ele se machucou, alguma coisa assim, ele tava jogando bem. Ele tava jogando bem, ele era um dos que melhor jogava no ataque. Então, aí ele vira e fala na coletiva, porra, porque ele joga na mesma que o Ferreirinha. Então, se quando o Ferreirinha não jogar, é ele. Só que tá todo mundo entrando, menos ele. Então, eu acho que realmente ele vai ser vendido. Alguém deve ter falado pro Crespo que ele vai ser vendido. Então, o Crespo não tá nem perdendo tempo colocando ele pra jogar. Ele tá botando gente que vai ficar pra pegar ritmo de jogo, pra pegar mais o jeito dele de jogar, e não vai gastar tempo colocando um cara que vai sair. Então acho que ele recebeu mensagens da diretoria de merda do São Paulo, que fez o seguinte, falou assim, olha, infelizmente a gente vai vender o Lucas, né, coloca os outros pra jogar. Não sei, é a única justificativa. Mas de resto, gente, é incrível como o Bobadilha, e eu gostava do Bobadilha, tá? Eu gostava do Bobadilha, porque o Bobadilha, ele teve uma época que ele tava jogando bem. Quando o Alisson se machucou, que ele entrou e tal, ele tava jogando bem. Aí eu não sei se ele se machucou, alguma coisa aconteceu, que depois ele não voltou mais. E quando voltou, ele voltou meio mal com o Zubeldia. Ele não jogava bem com o Zubeldia. Mas com o Crespo voltou o Bobadilha no bom... E o Bobadilha, cara, é o que eu falei pra vocês. O São Paulo agora, que hoje jogou com o Rodriguinho e não com o Alisson. O Alisson, ele é mais rápido que o Rodriguinho, só que o Alisson não está numa boa fase. O Alisson não tá na fase que ele tava há 2 anos atrás, ele não tá na fase que ele tava brilhante com o Pablo Maia do lado. Ele não tá, né? E em contrapartida, o Marcos Antônio, junto com o Bobadilha, é tipo Romeu e Julieta, cara. Os dois casaram assim, tipo, forte. O futebol dos dois se encaixa perfeitamente. E o bom é que os dois chegam. É perigoso esse futebol por um motivo. Quando nós pegarmos um time rápido em contra-ataque, o São Paulo não vai poder vacilar um minuto sequer. Por quê? Porque, como eu disse, o Bobadilha chega, o Marcos Antônio chega, se tiver o Alisson chega. Se não tá o Alisson ou o Rodriguinho chega. Qualquer um, por exemplo, se não tá Marcos Antônio e Bobadilha, fixo. O do meio pode ser Alisson, pode ser Rodriguinho, pode ser Lucas, pode ser quem for, chega. Então, os três chegam. Os três chegam. E quando o São Paulo se iludir e for tudo pra frente, por exemplo, se pega um time que atraia o São Paulo, que saiba atrair o São Paulo, que saiba correr risco, porque nós temos que entender que futebol é estratégia e existem muitos técnicos que eles têm uma estratégia clara, que é igual a bolsa de valores. Você quer ganhar muito? Só que você vai ter risco. Você quer correr o risco? Se você correr o risco, você pode se dar muito bem, como você pode se dar mal. E o futebol é exatamente igual. Vai ter técnico que vai falar, cara, esse time, se eu deixar ele retrancadinho, se eu deixar ele jogar do jeito que ele quer, se eu deixar ele lá jogar, eu não vou conseguir fazer gol. Eu não vou fazer meu time fazer gol.
Só que se eu conseguir atrair esse time, deixar ele confortável chegando perto do meu gol e eu tomar essa bola e meter um contra-ataque encaixadinho, esquece. E o São Paulo, ele corre muito esse risco com Bobadilla e Marcos Antônio. Por quê? Porque são dois caras que chegam muito, mas na hora de voltar não tem uma máxima velocidade. Aí tem que o quê? Tem que contar com os laterais. E aí o Mike é melhor do que o Cedric, porque o Mike é correria, né? E o Mike, eu não vou criticar os erros dele, que foram poucos hoje, mas eu não vou criticar porque o Mike é um garoto da base que tá subindo agora e que ainda vai entender o time. E o time ainda vai entender ele. Na hora que ele estiver confortável, esse menino vai dar trabalho. Esse menino será titular. Porque ele tem garra. Entende? Ele tem garra. E lateral no São Paulo, todos que fizeram história são laterais que foram, né? Cara, o Júnior era um cara absurdo, tinha uma garra absurda. Cicinho, né? Porra, Cafu, você vê os maiores da história do São Paulo, eram caras que, meu, garra mesmo, determinação. E eu vejo isso no Mike. Por mais que ele não seja o monstro da técnica, ele tem garra, ele tem vontade, ele tem determinação, ele sabe que ele é um menino e ele tem oxigênio ainda, ele tem pulmão. Então ele vai correr. E lateral é isso. E porra, você vê a tabela que ele fez, a jogada que ele fez no gol ali. Se fosse o Cedric, ele ia ter cruzado. Ele ia ter dado algum jeito de cruzar, ele ia tentar cruzar. Então é bom pegar, né? Isso aí, mas beleza. Ponto positivo do jogo, Mike. Ponto positivo do jogo, voto do Lucas. Ponto positivo do jogo, Sabino, que não fez o pênalti, foi lá e hoje aproveitou e fez o segundo gol que deu tranquilidade pro São Paulo. E eu, na jogada foi tão rápida que eu pensei que tava impedido. Só que, mano, tinha um jogador do Vitória que tava dando muita condição. Então, eu acho que o São Paulo fez um jogo tranquilo, correu alguns riscos, mas, novamente, não tomou gols, né? E é isso. É isso. Papo, vamos pra frente, bola pra frente. Agora o próximo jogo vai ser Libertadores? Eu acho que agora o próximo é Libertadores. É exatamente isso. Terça-feira. Terça-feira, às 9h30 da noite. Então, provavelmente 11h30. Tô fazendo vídeo do pós-jogo. O primeiro jogo é lá. Mas é isso, pra vocês verem, né? Oxi. Nossa, o iFood maluco, cara. Eu pedi uma pizza. Fugindo totalmente, né? Eu pedi uma pizza e. E aí, beleza. Aí agora eu fui pegar o celular pra ver o negócio, a aba tava aberta ainda, eu fui fechar a aba. Na hora que eu fui ver, os caras não deram baixa, tá ali, tipo, chegou sua pizza? Pô, lógico que chegou. Mas é isso, porra, pizzinha pra comemorar a vitória, né, galera? Pelo amor de Deus, ainda de pepperoni com 3 queijos. Nossa, juro, essa pizzaria é muito boa. Mas só vou falar o nome da pizzaria, né? Mediante a pagamentos de marketing. Mas é isso. O São Paulo, graças a Deus, ele tá jogando legal, né? Eu não vou contar, não tem como botar na análise geral o jogo passado devido. E agora dá pra falar mais confortável, gente, porque a grande mídia, todo mundo falou, ninguém viu, fora, né, os caras que são anti-absurdo, mas ninguém viu o toque no Rafael. E se houve toque, foi uma ralada, tipo assim, ó.
que não faz, sabe, não cortou movimento nenhum. Você pode ver o pé do cara. Enfim, então, tipo, nós fomos assaltados. Nós fomos assaltados desde o minuto 4 do primeiro tempo. A gente perdeu 2 jogadores no primeiro tempo. Como eu disse, muita gente se fixa na expulsão de um. Só que quando esse um é goleiro, você tira o goleiro e você perde alguém no meio, porque o técnico vai ter que tirar alguém para botar um goleiro. Então a gente perdeu o meia, que era o Rodriguinho, e a gente perdeu o Rafael. E falando em Rafael, hoje não foi só o São Paulo ganhar de 2-0. Nós tivemos um golaço, que foi o Jandrei sair do São Paulo. Ah, mas é empréstimo até o final do ano. Gente, a gente tem 6 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses, na verdade. 5 meses. Na verdade, 4 porque dezembro quase não tem jogo, né? Mas enfim. Esses meses são essenciais para se acontecer qualquer coisa. A gente sabe que não vai entrar o Jandrei. Vai entrar o Yang. Vai entrar o Leandro. Acho que é o Leandro, né? Vai entrar um goleiro da base. E que seja o Yang, porque o Yang é alto, cara. O Yang merece. Depois de muito tempo, ele merece. Muito mais do que o Jandrei. Você imagina se depois de sei lá quanto tempo com o Yang no banco de terceiro goleiro, ele entra e ele mostra que ele tem cacife pra ser titular? E a torcida fica a loucura, querendo matar os caras da diretoria. Porque é o que a torcida falou há muito tempo e os caras não faziam de jeito nenhum, porque os caras pareciam que mamavam o Jandrei. Então é difícil, é difícil. Mas agora nós temos a tranquilidade de saber que o Jandrei não estará no banco. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então, hoje foi 3 golaços. Foi 2 golaços no jogo e mais um golaço fora de campo. Tranquilidade, bola pra frente, vamos tranquilos pro primeiro jogo da Libertadores. E eu espero que o São Paulo jogue com toda a inteligência possível esse primeiro jogo, porque o Nacional não é um time fácil. Se eu não me engano, o Nacional, ele é um time que nessa Libertadores ele ganhou todas. Eu posso estar enganado, mas acredito que eu não estou, vou confirmar. Ele ganhou todas fora de casa. Ele ganhou todas. Então, é um time a se tomar cuidado. Ó, vamos lá, vamos ver. Colômbia mata-mata, mata-mata, Libertadores. Cadê Libertadores? Aqui, ó, Libertadores. Ah, não, ó. Perdeu fora de casa do Nacional. Aí perdeu. Não. Aí ganhou em casa. Ah, eu acho que é em casa. É, exatamente. Em casa. Na verdade, ele é muito bom em casa. E muito ruim. Muito ruim não, né? Mas enfim. É um time que não perdeu em casa. Então o São Paulo ele tem que ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Jogar, às vezes, para fazer 1-0, 2-0, né? Trazer uma tranquilidade para casa sem tomar gols. Não pode tomar gols. Esse é um jogo essencial para não tomar gols, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esta noite. Eu espero que vocês estejam mais tranquilos. Eu espero que na terça-feira a gente consiga trazer uma vitória. E aí na terça a gente conversa para falar como foi esse jogo da Libertadores, beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo.